Olá, graça e paz, passando aqui para deixar mais uma palavra de fé e de esperança para todos vocês. Deus abençoe, continue firme na fé, porque Deus está no controle de tudo. Há muitos anos atrás, eu fui tirar férias, eu era pastor em Belo Horizonte, fui tirar férias em Vila Velha. Vila Velha é uma cidade na Grande Vitória. Estava eu, pastor Eliseu, sua família, e era por volta de umas 5 horas da tarde, já cansado, porque nós passamos o dia na praia, pela manhã, almoçamos no quiosque, ficamos ali, e já próximo de recolhermos até o hotel onde nós estávamos. De repente, um surfista gritou que uma mulher estava se afogando. Todo mundo se levantou e eu, um jovem pastor, saí correndo em direção até o mar. Eu nadava bem, hoje nem tanto. Eu saí nadando e muitas pessoas olhando, e o surfista disse assim: é uma mulher que está se afogando, mas ela está caducando. A linguagem dele não dava para salvar, porque era um risco morrer junto com a pessoa que está se afogando. Mas não sei por que razão eu não olhei as dificuldades, eu mergulhei, porque ela afundou, e consegui pegá-la pelo braço. Eu lembro que ela agarrou no meu corpo com muita força, e eu pensei, na verdade nem tempo para pensar, mas decidi que precisava me livrar dela, porque senão morreria tanto ela como eu, porque quem está morrendo tem uma força muito grande, uma força desconhecida, que é a força da sobrevivência. Ou é tudo ou é nada. Mas Deus me deu força, algo ali me socorreu e me ajudou. Eu consegui puxá-la para fora, ou seja, não para a praia, mas ela veio para a flor da água, que se chama. E aí outras pessoas, uns surfistas, pegaram ela e aí arrastaram ela para a praia. E lá, eu fui saindo devagar. Meu amigo Eliseu, o pastor Eliseu, ele me ajudou, porque eu já estava cansado, praia cansa. E quando eu passei por ela, estavam lá as pessoas fazendo respiração, boca a boca, para tentar salvar aquela senhora, jovem senhora. Eles tinham chegado de Valadares de tarde, ela foi e entrou e se afogou. Eu tive essa experiência e fui um pouco mais em direção aos quiosques. Lá deitei, muito cansado, esgotadíssimo, tanto que buscaram uma água para mim, mas ela estava um pouco à frente, próxima ainda da praia, do mar, mas na areia. Ela estava recebendo os primeiros socorros. E aí veio também, e logo após veio o corpo de bombeiro e providenciaram levá-la, e assim o fizeram, levaram para o hospital. E no outro dia, perguntando ao dono do quiosque, ele disse: não, as notícias que nós temos que ela sobreviveu. Duas coisas importantes: o meu esforço, a ajuda de Deus para trazê-la do fundo, ela já estava morrendo, e a respiração, o sopro que uma outra mulher fez dentro da boca dela, boca a boca. Eu passei por ela esgotado, sendo conduzido pelo pastor Eliseu, e eu vi essa cena. E eu me lembrei de uma passagem muito interessante
que está em Gênesis. Esses dias eu estava lembrando desse ocorrido comigo em Vila Velha, Espírito Santo, ao lado ali de Vitória, Guarapari, um lugar muito bacana. Então, eu estava vendo aqui nas Sagradas Escrituras, diz assim, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem, ele foi feito do pó da terra. Gênesis 1, capítulo 1, vai falar o seguinte, que Deus disse, façamos. Então, quem veio para poder criar o homem, Gênesis vai falar sobre isso, foi Deus. Façamos o homem do pó da terra, plural, né? Então, quem veio junto de Deus? O Espírito Santo, que já pairava sobre as águas. O Espírito Santo sempre dominou as águas, a Bíblia fala sobre isso. E Jesus Cristo, que sempre esteve o tempo todo com o seu Pai, eles nunca ficaram longe um do outro. Então Deus fez o homem e soprou na sua narina. Eu me lembrei do dia que aquela mulher, nós conseguimos tirá-la da água, resgatando ela, e o fôlego, o sopro. Diz aqui, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus soprou. É um prazer, é uma honra, nós como humanidade, como a raça humana, somos apenas uma raça humana, não existe outra raça, sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou. Então, a nossa matriz Adão, a nossa matriz Eva, foi algo assim tão perfeito, com a ajuda de Jesus, o Espírito Santo, que por sinal, o corpo humano, todo o corpo humano, tem 70% de água. Pesquisa aí. 70% do corpo humano é água. E quem foi que fez, eu imagino, 70% do nosso corpo? O Espírito Santo. Os três tiveram participação. Tem uma passagem em Jó. Jó nos fala com muita precisão a respeito desse assunto. Vamos lá, Jó capítulo 33. Deixa eu chegar em Jó aqui. Onde está Jó? Jó capítulo 33. Eu vou chegar em Jó, viu? Tenham paciência comigo, que eu vou chegar em Jó. Bom, mas falando sobre, já cheguei em Jó, capítulo 33, versículo de número 5, aliás, 4. Jó 33, 4, diz assim, o Espírito de Deus me fez. Quem é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo. Eu sei que Deus fez aquele boneco grande, né? Aquele bonecão, igual quando você vai numa loja que tem manequins feminino, masculino, tem aquele boneco que foi feito para vestir a roupa, para a gente ver e achar ela bonita. Deus fez aquele corpo, o Espírito Santo trabalhou, eu acredito, 70%. Pesquise aí para você ver, o corpo humano é 70% água. Lá em Gênesis 1 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo sempre atuou com águas. Então, e aqui Jó diz, 33, versículo 5, versículo 4, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, o soprar. Foi o que aconteceu na praia. A mulher que eu consegui resgatar, que estava morrendo, que eu nunca mais a vi,
uma mulher que mora em Valadares. Tive essa experiência. Uma outra mulher soprou dentro dela para que ela reanimasse. Aí o corpo bombeiro veio e aí ela foi para o médico só para poder fazer alguns procedimentos rápidos, e o dono do quiosque disse que ela estava viva, que inclusive voltou no outro dia na praia. Então está aqui: o Espírito de Deus me fez. Jó 33, versículo 4. É impactante essa revelação. Quem te fez foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que te teceu, que te conduziu nos detalhes. Por isso que o Espírito Santo sabe tudo sobre sua vida, sobre suas emoções, sobre a questão de alma, o seu espírito e o seu corpo, seu coração, sua mente. Tudo foi um trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas especificamente à frente, com permissão do Pai, óbvio, você foi feito, porque 70% do nosso corpo é água. Bom, dito isso, a humanidade passou a ser uma alma vivente. A humanidade começou ali, e de lá para cá todos respiram até que estejam mortos. Ninguém fica 10 minutos sem respirar, 20 minutos, alguns nem 5 minutos sem respirar já morre, porque nós precisamos respirar, porque Deus, após o corpo estar pronto, Ele soprou, e aí tudo voltou, tudo começou a funcionar. Não voltou, começou a funcionar, e nós passamos a viver. Por isso, quando a criança, ela já desde a sua formação no ventre, ali ela está obtendo oxigênio, água, alimentos da própria mãe, do útero que fornece, mas quando ela é retirada, ela tem uma sensação de vida e respira, e aí as coisas vão se ajustando no organismo. Mas me chamou a atenção uma passagem, eu deixo para trás aqui e vou até Atos, quando a igreja está se formando. Nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja, mas o corpo é a igreja, é a noiva. Nós somos assim, a noiva. E o que acontece? Cristo, Ele morre, Ele promete o Espírito Santo. Olha, de novo o Espírito Santo precisando mexer com as nossas estruturas. E no capítulo 2 de Atos, acontece algo impressionante. Eu creio que aqui é a formação da igreja. A igreja não existia. Paulo fala que era um mistério. Então Abraão, Jó, ninguém outro sabia sobre a igreja. Era um segredo. Era uma noiva que Cristo estava recebendo da mão do próprio Pai. E Ele comprou e resgatou e salvou essa noiva da forma com que eu consegui retirar aquela mulher da praia. Não vou dizer salvou, mas eu ajudei ela no momento mais difícil da vida dela. Então Cristo nos salvou, nos comprou. Mas aqui tem algo interessante, capítulo 2, versículo 1: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estava todo mundo junto, e de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu-se toda a casa em que estavam assentadas, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Tem uma revelação aqui que dá para a gente interpretar. Eu comecei a colocar no Canel intérprete da verdade. Alguém postou lá assim nos comentários, numa das redes minhas, disse assim: como assim intérprete da verdade? Quem é que pode interpretar a verdade? Todos nós.
podemos interpretar a verdade. O que não pode é interpretar a mentira, a falsidade, a hipocrisia. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade ela pode ser interpretada e a gente vai caminhando. Eu creio que você pode contribuir muito, dando a sua opinião aí, a respeito disso. Imagine que está surgindo uma noiva que precisa respirar, e o que vem? Um vento, como um vento veemente, um som. Vento produz som. Eu moro aqui perto da praia. Quando venta forte, a gente escuta o barulho do vento e depois a gente sente o vento. Então aqui fala que esse vento, ele é forte. Eu creio que ele é mais forte do que o vento, o sopro nas narinas do homem para que ele vivesse. Por que eu creio que esse vento é mais forte? Porque se trata de uma igreja que tem mais de 2000 anos de existência. É um corpo forte, é uma igreja grande, é uma nação. Pedro fala que somos sacerdócio real, nação santa. Então, esse sopro não poderia ser um pequeno sopro, como foi da menina, da jovem senhora, que alguém, depois que eu a retirei já no fundo, foi lá e fez um boca a boca com ela, e massagens e também soprando. Para a igreja foi preciso de um vento impetuoso, pelo tamanho da igreja. Somos uma igreja forte, muitos já morreram dos nossos irmãos, mas que forma o corpo de Cristo. Por isso que no versículo 2, de repente vem do céu. Lembra o Espírito Santo? O Espírito Santo veio, e agora ele veio para dar esse fôlego que ativou a igreja. Esses homens que eram fracos, medrosos, depois da morte de Jesus, do Espírito Santo. É interessante que Pedro faz um discurso junto com os seus apóstolos, todos estavam juntos, e quase 3.000 almas se converteram. Então tinha muito mais vidas, e ali vem diáconos, presbíteros, os discípulos, apóstolos, alguns apóstolos, e depois vem até Paulo e até você. Aquele sopro naquele cenáculo, naquele espaço, alcançou a gente. O fôlego da vida simplesmente foi soprado em nós, Jesus Cristo, a essência de Deus. Então você tem Deus no coração hoje. Você é um cristão salvo, muito mais do que aquela mulher que eu retirei da água. Você foi salvo do inferno, do lago de fogo. Você foi salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a Deus pelo fôlego de vida. Segunda parte, pelo Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos. Fica aqui essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.